Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula passada a gente viu sobre o impressionismo e agora então a gente dá sequência com o pós-impressionismo, né? Bom, o pós-impressionismo ele tem algumas particularidades. Primeiro, os artistas, a gente cita aqui 4 ou 5, eles não têm nada em comum entre eles, tecnicamente falando. Mas todos eles, com exceção de um, eram inicialmente impressionistas. E à medida que eles foram evoluindo tecnicamente ou na comunicação da obra deles, eles foram aos poucos deixando de ser impressionistas. Eles não se enquadravam mais naqueles princípios, naquelas regrinhas do impressionismo. E daí então eles acabam se tornando pós-impressionistas. Entre 1886 e 1908 é o período onde esses artistas participam das últimas exposições impressionistas, mas eles começam a buscar soluções diferentes e começam cada um a achar seu caminho e ter um resultado diferente na sua obra. Em 1874 acontece a última exposição impressionista, que exatamente na última é onde marca a aceitação por parte dos artistas, né? A aceitação para os acadêmicos e para o público. Participou dessa exposição para a gente aqui no pós-impressionista Seurat, Gauguin, Cézanne e Van Gogh. E a gente vai estudar aqui nesse momento também Toulouse-Lautrec, que deixa a vida parisiense do início do século XIX, mostrando um ponto de vista muito pessoal. Só que o Toulouse-Lautrec ele é impossível de ser enquadrado em qualquer outro movimento artístico. Ele tem particularidades, questões de traço e de pincelada tão próprias e que não encaixam em nenhum outro movimento, então a gente estuda ele aqui como que à parte, né? O primeiro artista que a gente vai ver é o Paul Gauguin. Ele participou da 5ª exposição impressionista, só que ele começa a dar um sentido muito mais simbólico e espiritual. Lembra que na pintura impressionista, as obras elas não tinham significados, elas não queriam dizer ou fazer referência a outras coisas. Elas eram exatamente aquilo que elas estavam mostrando e para perceber a luz solar. E o Gauguin ele começa a ser muito simbólico. Ele começa a usar a cor pura em áreas de cor bem definidas, sem aquela quantidade de pincelada com cores diferentes, né? Ele começa a usar a pintura dos objetos de modo arbitrário. Ele escolhe uma cor arbitrariamente para representar um campo, uma pele. Ele vai gradativamente deixando de se preocupar com o tridimensional. As linhas, né, os contornos, eles se tornam nítidos e visíveis e as sombras elas vão desaparecendo. E aí a gente tem uma definição do que é uma pintura moderna, né, longe daquelas questões acadêmicas, que diz o seguinte: o quadro, antes de ser um cavalo, um nu ou um episódio qualquer, é essencialmente uma superfície plana coberta de cores, de acordo com algum padrão. E eu diria, de acordo com qualquer padrão. Então, você tem uma tela, cobriu de tinta, é uma pintura, é um quadro. E não é nem melhor nem pior que uma pintura acadêmica cheia de regras, técnicas, conceitos, né? E aí qualquer coisa, então, começa a poder ser arte, né? E aí dentro dessa libertação, né, de que qualquer coisa pode ser arte, qualquer pintura, e aí os artistas começam a se libertar das regras acadêmicas. E aí a gente tem essa obra do Gauguin, que é Visão após o Sermão, que é o Quando Jacó enfrenta o anjo. É uma questão bíblica, né, do Antigo Testamento, e ela representa muito o rompimento do Gauguin com os impressionistas. A questão de contorno a gente começa a perceber, áreas grandes de uma mesma cor, o uso arbitrário da cor. Ele não tenta achar a cor que está lá naquele momento, ele usa a cor de forma arbitrária.
ele é muito simbólico, né? E aí ele usa uma árvore aqui na diagonal que vai fazer a separação entre o mundo real, a simplicidade da vida rural em Pont-Aven, e o mundo fantasioso, imaginário, de uma história bíblica e etc. E ele muda também completamente a questão do enquadramento quando ele coloca aquilo que é principal no segundo, terceiro, quarto plano e aquilo que é secundário no primeiro plano, que são essas mulheres aqui de costas e recortadas num enquadramento que normalmente não era usado. Ele vai para o Tahiti, onde ele queria se desvincular das regras de movimentos artísticos. Ele não queria ser enquadrado dentro de nenhum movimento artístico em específico e queria pintar de forma instintiva, sincera, sem preocupação com a moral. Por isso, ele sai de Paris, principalmente, né, mas da Europa, ali, onde tudo era enquadrado dentro de algum movimento artístico, e vai para o Tahiti. Ele tem essa obra aqui, que é o Cristo Amarelo. De novo, contorno nítido, não é igual o contorno da Mônica, né, do Maurício de Souza, mas é nitidamente contornada. Uso arbitrário da cor, olha, esse amarelado demais, tanto a pele do Cristo quanto esse chão, né? A despreocupação com a tridimensionalidade, né? Embora ele tenha primeiro plano, segundo plano, terceiro plano e etc., ele não tem aquela preocupação de fazer uma perspectiva convincente. Quando a gente olha isso aqui de cá, ó, parece uma estrada. Quando você olha de cá, parece um muro. Por quê? Porque ele não se preocupa em fazer uma perspectiva que realmente faça sentido. Jovens tahitianas com flores de manga, né? Ele vai despreocupando com a sombra, tá vendo? Ele vai dividindo a sombra em áreas, mas sem muito realismo. Essa obra aqui é bastante filosófica, bastante simbólica. O título dela é De Onde Viemos, O Que Somos e Para Onde Vamos. E aí a gente tem uma pessoa aqui, na flor da idade, que pega o fruto proibido, né? O fruto do conhecimento, que é uma passagem do Gênesis, do início da Bíblia. E é a tentativa do homem de saber entre o que é certo e errado, o bem e o mal, o bom e o ruim, né? E a partir do momento que o homem tem o conhecimento dessas questões, ele começa a ser dono da própria vida, das próprias decisões. E a fase que a pessoa busca esse tipo de conhecimento é justamente na maturidade, onde a gente vê a diferença da infância, que é um momento muito instintivo. Por exemplo, lógico que quanto menor a criança, esse instinto é mais forte. Você fala para uma criança que você vai sair, você mãe, por 2 horas, ela acha que ela foi abandonada e ela não entende que daqui 2 horas você volta. Por quê? Porque ela é instintiva e ela sente que você existe porque você está ali. Se você não está ali, você sumiu. Tipo isso. E aí ele tem as crianças associadas com animais, por causa do lado instintivo. Depois a gente tem o jovem, que é a parte da impulsividade. O jovem, muitas vezes, ele não tem a sabedoria ou a maturidade para lidar com algumas situações, ele age de forma impulsiva. A gente tem o idoso, que é aquele que encontrou a sabedoria, o conhecimento, e que às vezes ele anda ao lado do jovem porque ele passa conhecimentos. É aquele que já está satisfeito com o que alcançou da vida, né? Já encontrou suas respostas filosóficas. E a gente tem aqui essa estátua azul, que ela representa a espiritualidade. Toda pessoa, ela pode não ter uma religião específica, ela pode não ter um Deus específico na vida dela, mas alguma espiritualidade ela tem. E quando ele coloca essa figura, que não faz referência exatamente a nenhuma religião em especial, a gente deixa em aberto essa questão da espiritualidade para ser qualquer conceito, né? Depois a gente tem Paul Cézanne.
que também começou como impressionista, participou de exposições impressionistas. Só que ele começa a se diferenciar do grupo, porque enquanto os impressionistas buscavam representar aquilo que é passageiro, que é momentâneo, que é a luz solar, o Cézanne ele vai buscar aquilo que é permanente, a estrutura permanente da natureza, né? E ele vai trabalhar com as questões da cor, mas sem aquela preocupação com o que está mudando o tempo inteiro. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Essa é Castelo de Medan. E aqui, ó, o que é o permanente da natureza? É como se ele reduzisse esse desenho a figuras geométricas. Por exemplo, o cilindro ou o retângulo, né, para fazer o tronco das árvores, o cilindro ou retângulo ou a circunferência para fazer a copa da árvore. E ele vai dividindo a natureza nessas formas, ó, a forma triangular. Mas isso não fica aparente, evidente depois, porque ele só risca a tela a partir de estruturas permanentes da natureza, as formas geométricas, mas depois, com as pinceladas, com os empastamentos e com as cores, ele vai disfarçando isso, porque ele vai modelando a forma, né, até chegar mais próximo do real. Mas por causa dessa busca de tentar encontrar aquilo que é permanente na natureza, a gente tem hoje o cubismo. O Cézanne ele partia da figura geométrica e disfarçava através das pinceladas, e os cubistas ele partia da figura geométrica e evidenciava a geometria na natureza. Ele pintou muita natureza morta, né? Eu coloquei uma aqui para vocês verem, duas. A questão, né, do enquadramento, as pinceladas, mas o desenho é rigoroso, ele é permanente, ele tá lá, né? Aqui é um retrato da mulher dele, Madame Cézanne. A estrutura geométrica é bastante nítida nessa, né? Tipo uma elipse para desenhar o rosto, o trapézio, os cilindros para fazer os braços. E aí, de novo, através da pincelada ele vai modelando a forma e a estrutura geométrica não fica lá tão evidente. Depois a gente fala do Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec. É um cara que, uma vez você conhecendo a obra dele, você é capaz de reconhecer qualquer outra, porque até hoje ele é um cara extremamente autêntico. Não tenho conhecimento de um artista que dê para confundir com a obra dele, porque ele é muito característico, muito próprio, muito ele mesmo, né? Não copia ninguém, nem foi exatamente copiado. E ele buscava nas suas obras momentos de autenticidade, como a caricatura, posições, expressões, momentos onde dá para ver que essa pessoa tá num momento bem específico de um pensamento, de uma ação, alguma coisa assim. E ele foi educado como um aristocrata, ele vivia de forma satírica na vida dos cafés, das casas noturnas de Paris, e ele passava a noite nesses lugares desenhando e pintando esses personagens da noite, né? Que são os frequentadores, as prostitutas, as pessoas que servem a bebida, né? E ele fica ali representando essas pessoas. Então a gente pode conhecer através da obra dele a vida urbana e agitada de Paris, lógico, a vida noturna, e de forma muito particular. Além, né, do cabaré, do frequentador, da prostituta, do garçom, ele representa o circo, as dançarinas, né? Mas isso em menor quantidade. E a natureza raramente, e se aparece, é um mero cenário, não tem nenhuma representatividade. E essa obra não está aqui, gente, eu vou pesquisar ela rapidinho, porque eu gosto muito dela e eu não quero que ela fica... Opa, não tô nesse. Que ela fique... de fora. Deixa eu pôr grande, né?
para poder anexar lá, inclusive. Tá, a obra que não sei porque não está lá no arquivo é essa aqui, que é Yvette Gilbert, que saúda o público. Olha como é expressiva a imagem e como ela é extremamente característica do trabalho de Toulouse-Lautrec. E uma coisa que eu gosto muito é que pela primeira vez alguém considerou a possibilidade de não pintar tudo, de deixar o tecido da tela aparente, de não se preocupar com a pincelada. Como ele procura momentos bastante expressivos de um gesto humano, ele acha que só fazendo uma luz aqui, só fazendo esse vestido, né, essa luz que pega aqui, o blush exagerado, o olho muito maquiado, é suficiente para dar muita caracterização, muita personalidade a essa mulher. E essa mulher, imagino eu, seja a dona do prostíbulo, porque ela aparentemente não tem a idade de uma prostituta, digamos, nativa, mas é aquela que chega, abre a cortina e boa noite, senhores, hoje teremos fulana, fulana e fulana, porque eles tinham, né, as bailarinas famosas que contratavam, né, e as pessoas procuravam, seguiam essas bailarinas, né, onde elas iam se apresentar, os frequentadores iam atrás, né, e aqui ela apresenta, né, a programação da noite, tem uma boa noite, etc. E aí ela se retira, vai sentar de repente com os frequentadores e o show começa. Aqui é ela de novo. Ele tem vários desenhos dela, né? Olha que traço legal, expressivo, né? E como é muito caricato e como ele para no momento em que ele acha que foi suficiente para mostrar toda a expressividade dessa mulher. Essa obra chama A Dança no Moulin Rouge. Moulin Rouge era uma das principais casas noturnas do período, né? De novo, o traço muito típico, muito característico, né? E o gesto humano, né? Muito expressivo. Olha só. Percebam que a gente não tem outros artistas que dê para confundir. Essa aqui, ó, por exemplo, esse é o artista. Ele tinha uma doença que eu nunca vi exatamente o que era. Não era não, mas ele media 1,56. Ele tinha as pernas bastante curtas. Era tipo uma má formação, um problema de desenvolvimento. E aí ele ficou curtinho. Tanto é que ele tá ao lado de um homem em pé, né? Mas a expressividade do gesto humano sempre presente na obra dele, tá vendo? Ele começou a fazer os cartazes, primeiro, né, para essas casas noturnas, com o nome da bailarina que se apresentaria. E aí, por causa, né, desse trabalho dele, começou a desenvolver a questão da tipografia, né, as letras usadas, né, e ele começa a desenhar essas letras e fazer alterações e dar personalidade para a fonte, né, que é uma coisa muito usada hoje no design. E por último, a gente tem entre os artistas o Vincent van Gogh, que é um artista, cara, apaixonante. Quanto mais você lê sobre ele, assiste vídeos e documentários e filmes, ele é um ser humano muito interessante, muito intrigante. E ele era holandês, ele foi uma pessoa solitária, ele foi muito próximo de Lautrec, ele foi amigo muito, muito, muito próximo de Gauguin. E a gente reduz a fase dele, o trabalho dele, em 4 fases. Ele trabalhou artisticamente, né, por 10 anos, é um período muito curto. E principalmente se você pensar que em 10 anos ele produziu uma quantidade de desenhos, pinturas e gravuras quase que insuperável, né? Ele pintava e desenhava e fazia gravura demais. E o Gauguin, eu gosto de brincar que ele era tipo compulsor, né? Um artista compulsor. Ele estava o tempo todo produzindo alguma coisa. E chega um momento que você fala, nossa, o que eu vou pintar hoje? Pinta a paisagem tal, já pintei. Pinta a igreja, já pintei. Pinta não sei o que, já pintei. E aí ele começa a pintar coisas do cotidiano. Ou porque tá chovendo, ou porque tá frio demais. E aí ele precisa pintar dentro, né, de casa, do quarto dele. E aí uma botina é tema para pintura. Porque quando você quer explorar
as possibilidades de desenho, de luz e de sombra, qualquer coisa serve. E aí, para ele, um sapato é suficiente. Ó, as botinas, né, de trabalho, uma cadeira com o cachimbo, qualquer coisa serve, não tem tema melhor ou pior, né? Quando você está fazendo estudos, qualquer tema serve. Autorretrato ele fez um monte. Nós temos mais uma leva de autorretrato dele. Separando em fases, a primeira fase dele é a fase holandesa, onde ele estava na Holanda, foi para um campo de concentração de refugiados na Bélgica e viver entre os mineiros. E aí ele começa a pintar com a tradição do barroco holandês, de muito claro e escuro, aquele escuro bem preto, bem pesado. As obras eram bastante sombrias, os personagens eram bastante melancólicos. Essas são obras da primeira fase dele. Olha que obra interessante, né? Forte, impactante. É uma obra que a gente não passa despercebido diante dela, né? Essa é a mais famosa desse período, que é Os Comedores de Batata. Ele pinta as pessoas nas suas atividades cotidianas, né? Ele não chama para pousar e ficar ali para ele, né? Tudo da primeira fase, são obras mais escuras, mais sombrias com relação à cor, tá? Vaso com Papoulas Vermelhas, de 1886. E aí, em 86, ele se muda para Paris, porque o irmão dele era um marchand, dono de galeria, e o Theo troca... O Theo é o irmão, troca correspondência o tempo todo com o Vincent, e em dado momento ele fala: se você está gostando mesmo dessa onda de pintar e quer ser pintor, você precisa vir para Paris, você precisa conhecer os impressionistas, você precisa ver a luz que tem aqui, né? E aí então o Van Gogh vai para Paris, vai para França e começa a conhecer os impressionistas e ter contato com a cor, né? E ele começa a inserir a cor cada vez de forma mais forte, mais presente, né? E aqui a gente tem Terraço do Café na Praça, e pintar à noite em loco é de frente para o objeto, né? É a única forma de se livrar das cenas noturnas convencionais, porque daí você não está pintando aquilo que é um ícone, é um símbolo, você está pintando aquilo que você está vendo, né? E ele deseja transmitir a escuridão através de uma maneira mais natural, que é assim, o uso da tinta preta. Existe uma cor que a gente chama de preto cromático, que é uma mistura de cores que se aproxima muito do preto. Você só vê que não é preto se você pintar de preto ali do lado, né? Senão você não percebe. Ele usa a tinta de forma bastante generosa, isso chama empastamento, né? Quando fica de camada, assim. E ele não alisa a superfície, ele não tira os excessos, né? Ele deixa sempre. Essa é uma das obras mais famosas dele, que é Noite Estrelada sobre o Ródano. O empastamento, a pincelada é muito evidente, né? A escuridão, o uso das cores mais escuras, né? É muito forte. Perceba que isso vai mudando ao longo da carreira dele. Café à Noite no Place Lamartine, de 1888. Olha como os contornos são nítidos, como as pinceladas são evidentes, intensas, marcadas, né? Ele não esfumaça nada. Flores de Papoula. Existe um boato, uma história que dizem que ele pintava até com o tubo direto na tela. Não sei se é verdade, né? Mas existe esse boato. E aí, então, se você passar o tubo direto na tela, vai ficar muita camada de tinta, né? Vai ficar muito alto isso. Na terceira fase, ele vai para Arles, no sul da França, e ele começa a pintar ao ar livre. Ele vai se libertar completamente de qualquer naturalismo e do uso correto, entre aspas, das cores, e vai em rumo ao colorista arbitrário, né? Aquele que põe qualquer cor em qualquer lugar. Mas ele não é tão exagerado quanto o Paul Gauguin. As cores são intensas, puras, sem matização, apenas através de pinceladas, né? E para ele, a cor, ela vai representar a emoção humana, ela tem essa função, né? E aí a gente tem algumas obras sempre contorno nítido, pinceladas marcadas,
Van Gogh também é super reconhecível, né? Aqui é o autorretrato que ele fez quando ele cortou a orelha. O episódio desse corte da orelha, ele briga com o Gauguin, ele fica revoltado porque ele tinha o Gauguin como um irmão e eles brigam feio, e aí ele entra num estado de depressão assim muito forte. É quando ele corta a orelha, e essa orelha ele embrulha num pedaço de pano e leva de presente para a mulher que ele gostava. E essa mulher chega lá com o rosto ensanguentado, escorrendo pelo pescoço, e dá um pano que ela abre, tem uma orelha lá dentro. Cara, imagina a situação, né? Aqui, a obra mais famosa dele, que é Noite Estrelada. O Van Gogh tem muitas obras muito famosas, né? E aqui é feita uma leitura, né, pelos críticos, que eu acho extremamente interessante, que a gente tem a cidade aqui à noite representada com linhas retas, né, horizontais, verticais e inclinadas, e o resto, principalmente o céu, com linhas curvas. E aí, enquanto a cidade, as linhas retas, elas são constantes, elas são serenas, elas são permanentes, né? Enquanto a cidade dorme, repousa, a cabeça dele tá a 1000, tá a 200 por hora, né? Se você pensar numa pessoa muito depressiva, ou muito louca, ou sei lá, alucinada, isso tudo é excesso de pensamento. Se a pessoa conseguisse frear os próprios pensamentos, ela conseguiria encarar as situações com mais calma, né? Saber esperar, né? A questão da ansiedade. E aqui a gente percebe que a cabeça dele não parava, né? Ele era extremamente ativo, e aí, inclusive, durante a noite, né? Aqui algumas aproximações, né, para vocês verem os empastamentos, né, como eles são interessantes e bonitos. Ó, isso aqui é totalmente antiacadêmico, ó. Tá vendo que dá para ver a tela embaixo? Aqui é o limite da pintura, beleza, né? Mas e aqui, ver a tela? Isso aqui não era usual, é considerado errado. Era, né? E aí, então, ele não se importa com essas convenções acadêmicas, né? Porque ele quer uma pintura de efeito, e não uma pintura extremamente técnica. Aqui a gente tem seara de trigo com ciprestes. Olha o céu, como ele é tumultuado, turbulento. A gente percebe, quando a gente faz tipo uma avaliação de arte-terapia, de humor e etc., as pessoas normalmente mais deprimidas, mais ansiosas, mais retraídas, antissociais, elas vão usar cores mais escuras, normalmente, né? E aí, no Van Gogh acontece exatamente o contrário, porque quanto pior ele vai entrando no estado clínico dele, mais cor, mais luz vai aparecendo na pintura dele. E a gente percebe o estado mental dele piorando através das pinceladas, que são cada vez mais intensas, mais tumultuadas, turbulosas, né? E aí, na última fase dele, que durou aproximadamente 2, 3 meses, ele teve várias crises nervosas, né? Ele teve um tipo de epilepsia, ele ficava violento, propenso a ataque psicótico, e aí ele foi para uma clínica de tratamento em Anvers, no norte da França. Ele pintou em 2, 3 meses cerca de 80 telas, é muita coisa. Quando eu comecei, eu pintei uma tela em 3 meses, né? E só que são telas pequenas, lógico, e ele pinta direto, constantemente. E em julho desse ano ele se mata, né? Dizem que ele deu um tiro no estômago, ele foi para casa, deitou e sangrou até morrer. Não pediu ajuda, não chamou ninguém. E enquanto ele viveu, ele nunca teve reconhecimento nenhum. Ele vendeu um único quadro, que foi pro irmão dele, que era galerista, né? E o irmão dele, como galerista, nunca conseguiu pôr no comércio, né? Fazer a obra dele correr o mundo, comercialmente falando, porque ninguém soube reconhecer o valor daquilo, né? Logo depois da morte dele, as pinturas começaram a supervalorizar, mas ele já não estava mais no mundo, né? Nesse mundo, para poder acompanhar isso. E em 10 anos ele produziu 879 pinturas, 1.756 desenhos e 10 gravuras. Acredita em mim, é muita coisa. Aqui é uma influência que ele tem da arte chinesa, né, que começa a pintar com esse enquadramento, né, da vegetação. A gente não tem isso antes na história da arte em nenhum outro movimento, né? Então o Van Gogh ele segue muito a influência da arte chinesa.
Aqui mais algumas obras da última fase dele. Olha como a pincelada está extremamente marcada e intensa, né? Essa é uma das obras mais caras dele, que é Trigal com Corvos. Olha as pinceladas da obra dele. Raízes de árvores. O Jardim de Daubigny. Todas, né, com muita pincelada marcada. Planície em Auvers. Ó, mesmo essa obra sendo uma linha muito horizontal, que normalmente causa sensação de tranquilidade e repouso, tendo cores verdes, que são cores tranquilas, frias, né, calmas, a tela dele não tem tranquilidade, né, por causa dessa pincelada o tempo todo bagunçada, né, é tudo muito intenso, né. Campo de trigo sob nuvens de tempestade. Olha, são as últimas. Acho que se não tem nada, essa aqui é a última que ele pintou. E aí é a última. Agora eu vou mostrar esse autorretrato, né? E aí eu gostaria que você parasse e olhasse para os olhos dele e deixasse, né, acontecer uma comunicação, né, entre você e a pintura. E olha para a cara dele. Olha como é uma pessoa intensa, angustiada, desconfiada. Tenta imaginar a pessoa, né, que representa essa pintura, como ela como ela vivia, como ela se comportava, né? Não é uma pessoa sociável, expansiva, comunicativa. Muito pelo contrário, era uma pessoa muito atormentada, né? E ele representa isso não através dessas cores tão luminosas, né, tão claras, mas através da pincelada. Lógico, essa testa franzida ajuda muito, mas o que mais conta aqui é a pincelada. Já contei aqui algumas influências, né? Meu aniversário é em dezembro, se alguém quiser fazer um bolo desse pra mim, ficarei eternamente grata, né? Acho que eu nem vou comer, daí algumas tatuagens inspiradas no pós-impressionismo e principalmente no Van Gogh. E a gente tem Camille Claudel, que era aquela que era amante do Rodin lá no realismo. Quando ela resolve deixar de ser amante dele, deixar de ser assistente dele e ser uma artista sozinha, assinar as próprias obras, a gente já está no impressionismo e ela enquadra então nesse movimento. E aí ela mostra as forças da natureza, né? A imensidão da natureza diante do ser humano. Ela tem essa de representar a figura humana em posições extremamente complexas e desconfortáveis. Eu fico imaginando até para modelo, né? Ficar 3 horas nessa posição, imagina, não sente o pé, não sente o braço, não sente a cabeça. E, por último, algumas questões da arquitetura, que eu vou só citar. O principal exemplo que a gente tem é a Torre Eiffel. É um símbolo de Paris hoje, mas ela foi feita em comemoração ao centenário da Revolução Francesa e era para ficar um tempo ali exposta, né? Ela era um pórtico de entrada para a exposição e aí depois ela seria desmontada e retirada. E aí usaram para antena de rádio, para outras coisas, e agora é impossível imaginar Paris sem a Torre Eiffel, né? E o Palácio de Cristal, a gente só tem essas imagens dele porque ele foi queimado. É uma estrutura toda de ferro e vidro, porque o ferro e o vidro estão na moda, estão em evidência. E ele foi feito, montado em um lugar, desmontado, levaram para outro lugar. Ele é em Londres, né? E aí, nesse segundo lugar, ele pegou fogo e não sobrou nada. Então, a única coisa que a gente tem é isso. Mas é um excelente exemplo para a gente ver a questão do uso do ferro e do vidro. Beleza? Acho que eu tenho alguma coisa sobre Arte Nouveau, que é um reflexo desse uso do ferro e do vidro, que é o uso retorcido da imagem, né? Tanto nas questões de ferro e vidro, quanto nas gravuras, né? Nos desenhos, nas pinturas, nos cartazes, nos objetos. Como é tudo muito retorcido, é tudo muito manual, artesanal, então não dá para ser feito em série, né? Olha essa cama. Imagina para um marceneiro fazer uma cama dessa, imagina para ele fazer 50, por exemplo, para um hotel, né? Então, é tudo único, né?
Ó, o ferro e o vidro aqui. Ó, essas colunas aqui, ó, imagina que o cara tá fazendo isso para uma casa, depois imagina que vai ser um hotel, um museu, um teatro, e que ele vai precisar fazer 200 colunas dessa. Então, como é tudo feito uma a uma, não é uma coisa fácil de ser feita em série, né? Olha esse guarda-corpo, né? Essa grade da escada, é tudo muito, muito, muito artesanal. Olha esse teto. Não vou ficar entrando muito nas questões de arquitetura por causa da história da arquitetura, né? Mas eu gosto de dar uma pincelada para situar vocês no momento da arte com o da arquitetura. Beleza? Aqui estão as questões para vocês postarem no portal e a gente vai se falando. Boa semana e se cuidem.